Grandioso Pai que estás no céu, o barulho do mundo é muito grande, mas agora o que nós queremos, Pai, é ouvir o seu silêncio, através da leitura da Tua palavra, que o Senhor possa falar a esses adoradores aqui, ó Pai, que o Fernando possa diminuir, sumir, e o Senhor, ó Pai, possa ser exaltado. Que o poder que emana da Tua palavra, Pai, possa ter eficácia na vida de cada adorador. Obrigado pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos dá de adorar a Ti. Louvamos em Teu nome. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Raramente eu prego sobre o Velho Testamento. Nada contra, aliás, extremamente enriquecedor as histórias. 2 Samuel, capítulo 23, o verso 8, 9. Acharam? Quem não achou, acompanhe aqui o texto na tela. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Bazebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Eloi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já haviam o quê? Presta atenção, quando os filhos de Israel já haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão. E o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Ficar grudada à sua espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar o despojo. Vamos ler o verso 11 e o 12. Depois dele vinha Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugiu dos filisteus. Preste atenção, o povo fugiu dos filisteus. Samar pôs-se no meio daquele terreno, e os defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou o quê? Grande livramento. Olhem para cá. Nós não podemos escrever nada na Bíblia, mas se eu pudesse colocar um título em cada capítulo da Bíblia, eu mudaria o título desse capítulo. O capítulo do 2 Samuel 23 é Os Valentes de Davi. Mas se fosse só os valentes de Davi, eles deveriam só expor os nomes dos valentes. E no texto que eu e você lemos, não tem só apenas o nome, tem as façanhas que eles fizeram. Então, eu não posso escrever nada na Bíblia, mas se eu pudesse, eu colocaria o currículo dos valentes de Davi. Currículo, na realidade, ele, de fato, não é uma coisa pós-moderna em que você faz no papel os seus dados pessoais e técnicos para almejar um cargo em uma empresa. A história do currículo, na realidade, ela é existente desde a época egípcia, antes um pouco de Moisés. Existem registros de currículos em que as pessoas almejavam um cargo. E, na realidade, hoje, o papel, ele admite qualquer informação no currículo. Existem pessoas que não colocam apenas suas características verdadeiras,
porque o desejo de ganhar um cargo é tamanho que pode até florear um pouco mais de fato e não representar ele que é candidato àquele cargo. E é por isso que surgiram algumas outras situações para lapidar os currículos que não são verdadeiros no seu 100%. E é por isso que surgiram as entrevistas, é por isso que surgiram provas orais, é por isso que surgiram os estágios pós-currículo. Mas quando se trata de guerra, dos valentes de Davi, das guerras de hoje, a coisa é pública. Você nunca viu uma bomba atômica, mas você sabe que no currículo dos Estados Unidos, da China e da Rússia, há no arsenal deles o currículo da bomba atômica. Ou você tem dúvida disso? Eu imagino esses guerreiros voltando para Jerusalém depois de ter passado meses em guerra. A fama deles precedia, de fato, a própria chegada deles. E eu fico imaginando assim, eles chegando com o cabelo todo alvoroçado, 2 meses sem fazer barba. Talvez a estética, o style dos bárbaros foram inspirados, inclusive, neles. E antes deles chegarem em Jerusalém, as pessoas já olhavam e falavam: olha, aquele ali matou 800 sozinho com sua lança. O outro, quando passava, falava assim: olha, esse aí teve trabalho para tirar a espada da mão dele, porque ele matou tantas pessoas em um dia que a espada ficou grudada na mão dele. E enquanto Samar passava e entrava nos portões de Jerusalém, as pessoas devem olhar e falar assim: olha, todo mundo foi frouxo, correu, e ele se levantou sozinho num pedaço de terra para defender, e só saiu de lá depois que matou todos os filisteus. Se eu tivesse uma lista de possíveis inimigos, com certeza nenhum deles estaria nessa lista. O fato é que às vezes eu penso que Hollywood se inspirou nessas histórias. Esses são verdadeiros exterminadores. Esses são verdadeiros pessoas que derramaram sangue na terra. O fato é que exatamente nesse período dos valentes de Davi, surge uma vaga para o palácio. O cargo era para ser guarda real, chefe da guarda real. Então, Davi, nesse momento, o rei de Israel, ele olha para os seus valentes, ele percebe que existe uma vaga que precisa de ser preenchida, e ele, então, começa a avaliar os possíveis candidatos que poderiam, então, ser colocado nessa vaga do chefe da guarda real. E é aqui que o nosso sermão vai começar. E é aqui que eu quero ler com vocês o verso 20 do capítulo 23 do mesmo capítulo. 2 Samuel, capítulo 23, verso 20 a 23. Também Benaia, filho de Joiada, era um homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou o quê? Ela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande o quê? De grande estatura. O egípcio trazia na sua mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou a lança da sua mão e o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes.
era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3, os quais nós lemos. Davi o pôs sobre o quê? Sobre a sua guarda. Olhem para cá. Se o Fernando fosse o rei de Israel naqueles dias, com certeza Benaia não seria o escolhido. E eu vou confessar a vocês qual que eu escolheria. Eu escolheria o primeiro, o que matou 800. Ah, como eu se sentiria mais seguro com esse. A Bíblia mesmo fala em que Benaia, ele não era cotado junto com os outros 3. Haveria ali uma diferença de patamar. Haveria uma diferença de nível entre os valentes de Davi. E Benaia, embora não estivesse no mesmo nível dos 3 primeiros que nós lemos, foi ele o escolhido para o chefe da guarda pessoal de Davi. Muitos estudiosos, eu li 2 livros a respeito desse assunto. Perceba que no currículo de quase ninguém vai ter lá a luta com o leão, matou um leão em uma época de neve. Matou um gigante, um homem de grande estatura. Quantas pessoas poderiam ter um currículo desse? É um currículo diferente. Os demais eram guerreiros de verdade. Aparentemente, nós lemos a Bíblia e não percebemos ele envolvido em grandes batalhas, em batalhas em que o Estado de Israel estava em perigo. Aqui são feitos pessoais. Deve ter discutido com o egípcio, deve ter matado. Muitos estudiosos falam que ele estava numa estrada, ele viu uma cova e eles tinham o hábito, então, de entrar nas cavernas, em covas, para esvaziar o seu ventre. E quando ele percebeu, ele estava sendo filmado por um leão. Ele não fez isso porque ele estava com o propósito de ir lá, e naquele dia ele amanheceu com a vontade de matar um leão. Só que a Bíblia é lacônica. Ela não traz grandes detalhes a respeito do assunto. O que nós sabemos de fato é que quando a neve se acalmou, o leão estava morto e Benaia estava vivo. Isso é tudo que nós sabemos a respeito daquela luta. A ideia é que lutar com o leão é tão assustador que nós desprezamos o item de peso aqui. Ele não só lutou com o leão, ele só não matou um leão, ele matou um leão no momento em que tinha neve. Você já andou em um lugar onde que a neve cai, o frio faz os ossos doer? Lutar com o leão é tão assustador que nós desprezamos esse critério. A Bíblia não fala se o leão era idoso, se ele tinha uma deficiência física, ou como que foi o golpe dado por Benaia. O fato é que o ambiente ele tem grandes influências nas lutas diárias. Aliás, o ambiente ele decide muito como é o comportamento do ser humano. Vá em regiões que tem muita guerra para você ver. Ali tem as pessoas com maior transtorno psiquiátrico. Regiões muito frias são as regiões que têm mais pessoas depressivas. Você sabe por quê? Porque com a neve não dá para você ter uma convivência social muito grande. E eu andei uma vez, eu estava num país com a minha esposa, em que tinha passado o inverno há 32 dias. E o trator passou nas ruas, assim, tirando a neve, e tinha 32 dias depois que tinha acabado o inverno, tinha montanha de gelo, de neve, empilhado à altura dessa parede da igreja. E as pessoas na rua, nenhuma. Você sabe por quê? Porque na neve não tem disposição de atividade física. Porque na neve tudo é mais difícil. Os ossos doem. Na realidade, a pessoa ela quer ficar mais dentro de casa, uma comida mais quentinha. E lutar contra um leão
já é difícil, mas existe um peso em época de neve. Você imaginaria um ambiente pior do que esse? Na realidade, eu imagino Davi olhando os currículos. Olhando o currículo e falando, olha, esse aqui, formato na Universidade Federal de Jerusalém, deixa esse currículo. Vamos ver os outros, porque não pode ser qualquer pessoa que vai ascender ao cargo da segurança pessoal do rei Davi. Esse outro aqui, olha, primeiro colocado te funda o alvo. Vamos colocar ele um pouquinho mais aqui também. Não vamos ainda decidir, não. Um próximo currículo que a gente poderia avaliar olha, esse jovem aqui, ele fez um estágio na Segurança Nacional do Exército de Israel, mas um estágio muito fraco, porque deve ter sido aí só um ano, precisa de pessoas mais capacitadas. Na realidade, Benaia viu que talvez aquele leão poderia ser a oportunidade de melhorar o seu currículo para ascender aquele cargo que tanto almejava. Quando muitas pessoas nas lutas com seus leões olham e veem assim, olha, 226 quilos de só problema, não foi assim que Benaia viu. Outras pessoas olham para um leão e dizem assim, olha, é desproporcional essa luta, porque eu sou bem mais fraco do que um leão. Benaia não olhou dessa forma. Olha, num dia de neve, ter que encontrar com um leão é muito azar. Benaia não viu assim também. Benaia viu uma possibilidade de crescimento. E, na realidade, Deus está no projeto de elaborar currículos, meus irmãos. Deus está nesse projeto e Ele sempre utiliza as experiências do passado para nos preparar para as oportunidades do futuro. Eu vou dizer novamente para você, Deus utiliza as experiências do passado para lhe capacitar para as oportunidades do futuro. Foi assim que aconteceu com Benaia. E muitas das vezes, as oportunidades que Deus propõe na sua vida, elas estão disfarçadas de leões devoradores de seres humanos. Você tem enfrentado os seus leões? Os seus filhos têm apresentado leões devoradores na sua vida? A pandemia tem gerado ansiedades, transtornos emocionais, dificuldades no seu casamento? Qual tipo de leão que você acha que tem quando um pai, devido à pandemia, ele se encontra desempregado? Muitos enfrentam seus leões de várias formas, e alguns leões chegam na forma de notícia da saúde, através de um exame não desejado. O problema é que a forma que nós reagimos, Cleverson, diz muito, muito sobre o nosso destino e quem de fato nós somos. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive com uma paciente. E ela chegou no meu consultório e a mãe estava com câncer de mama. E já estava um pouco debilitado. A mamãe já era de uma idade avançada. E ela matava o seu leão toda semana, levando a sua mamãe para fazer a sua quimioterapia. Só que em meio a uma cova, onde que tinha esse leão, ela percebeu que ela não lutava com um leão sozinho. Só o que fazer quando você entende que Deus, Ele é especialista em te colocar em lugares que estrategicamente Ele precisa de que você esteja lá. E ela entendeu isso. Depois de um mês, vendo a ansiedade, o medo, dos 7 pacientes, uma já tinha ido a óbito, ela resolveu fazer
um pequeno grupo com os acompanhantes e aquelas pessoas. Observe que Deus não tirou o leão da vida dela. Ela continuou lutando semanalmente com o seu leão. Só que a maneira com que ela entendeu que estrategicamente Deus poderia colocar ela ali, e ela utilizar aquele fato para melhorar o currículo dela, depois de 6 meses fazendo um pequeno grupo, daquelas pessoas todas, 2 pessoas aceitaram a Jesus para a glória dele. Você entende que em nenhum momento da sua vida Deus diz que você não vai ter leão? Se você entrou para o cristianismo achando que vai viver um marzinho de rosas, desculpe, talvez você esteja interpretando errado as Sagradas Escrituras. O fato é que temos que acreditar que Deus participa diretamente. Deus ele consegue mexer as peças do xadrez e posicionar o pastor Miguel, o Cleverson, o Fernando, exatamente aonde Ele quer que esteja. Deus é incrivelmente bom para nos pôr onde que Ele deseja que nós estejamos. O problema é que a maioria das pessoas aplaudem os perseguidores de leões, mas eles aplaudem na pista do lado de fora. Eles acham muito bonito, inspirador, as pessoas terem decisões precisas. É muito importante ser inspirado com pessoas que defendem, busquem seus sonhos, mas viver essa realidade, eu não consigo. Não. Ciclano consegue, mas eu não. Olha as minhas dificuldades. Uma das coisas que nós esquecemos, e eu gostaria que você anotasse no seu cérebro, é que Benaia foi feito do mesmo barro que eu e você. Benaia não era o candidato principal, com o melhor currículo, para poder almejar o cargo de segurança do rei Davi. O Datafolha de Jerusalém não colocava ele como principal candidato, mas ele foi. Numa cova de leão, onde que o lugar é um pouco mais escuro, eu quero dizer para você que um leão ele enxerga 5 vezes melhor do que um ser humano. E eu digo para você o seguinte, ele estava em desvantagem, mas foi ele que venceu. O egípcio com que ele matou de alta estatura, os estudiosos acham que ele tinha 2,25 metros, mais alto que Benaia, por volta de 45 a 61 centímetros. Ele estava em desvantagem. Ele tinha uma lança, Benaia tinha um cajado, se você ler o texto bíblico. Mas você sabe qual que foi o resultado final? Foi exatamente o resultado improvável. Talvez seja isso que Deus nos chama a desafiar as probabilidades impossíveis. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 7, verso 2. Talvez Deus, através dessa história documentada no livro de Samuel, Ele quer que você perceba o seguinte: não seja pelas suas forças. E diz assim um texto, Juízes capítulo 7, o verso 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está comigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se o quê? Contra quem? Dizendo o quê? Entenda uma coisa. Quando tem uma situação impossível, improvável, mas que acontece, a probabilidade menor, é porque Deus quer dizer um recado para mim e para você. Não glorie das suas forças. Foi assim no passado, será assim no presente, e para aqueles que viverem a perseguição no final, será assim também. Na realidade, nós temos que parar de criar um Deus à nossa imagem. Um Deus que nós pensamos que eles têm que lutar semelhante a nós. Está na hora de que podemos deixar que Deus crie seres humanos à imagem dele.
Mas eu quero que você anote uma coisinha na sua Bíblia. Pegue uma caneta, anote aí. Eu quero que você anote assim, olha, em luta de leão não há empate. Fale de novo, em voz alta aqui na igreja. Em luta de leão não há empate. Não está para você começar uma luta com o leão e de repente deu 28 minutos, eu estou cansado e ele me tem uma mordida aqui no braço, calma aí que eu vou descansar um pouquinho e nós voltamos à luta. Meu irmão, em luta com o leão não tem empate, porque se você virar as costas, o golpe vai ser mortal. E talvez você já tenha ouvido ou lido na Bíblia que existe um leão que ruge ao seu redor, querendo te devorar. Você entende espiritualmente como que você tem que estar armado para essa luta? Na realidade, Jesus, ele nunca disse para nós que nós não iríamos ter leões. Aliás, ele disse assim, olha, toma a tua cruz e siga-me. O que ele está querendo dizer é, mate o seu leão, eu vou matar o meu. Na realidade, isso aqui não é um sermão de autoajuda. Eu não estou dizendo para você que você vai ser um vencedor de perseguidores de leões. O momento principal do sermão, e que eu quero que você preste atenção, é exatamente nesse ponto que eu irei apresentar a vocês. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, verso 34 e 35. 1 Samuel, capítulo 17, o verso 34 ao 35. Solta na tela aí. Primeiro Samuel, capítulo 17, verso 34 a 35. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacenta as ovelhas de onde do seu pai, quanto veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro de rebanho. Próximo verso. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levanto-se ele contra mim, agarrei-a pela barba e o quê? Feri e matei. Guarda essa informação. Davi matou um leão. Agora vamos para o verso 4, do mesmo capítulo 17 de 1 Samuel. Então, talvez essa seja uma das histórias mais famosas da Bíblia. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era o quê? Golias, da altura de quê? 6 côvados e 1 palmo. Golias tinha por volta aí, gente, de mais ou menos 2,62 a 2,91 metros, né? 2,91 metros. Quase 3 metros de altura. E Davi foi e matou esse homem de grande estatura. E o último texto que nós vamos ler para identificar é 1 Samuel, capítulo 22, o verso 14. 1 Samuel, capítulo 22, o verso 14. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei? E o que está escrito na sua Bíblia? Fale mais alto. Agora olhem para cá. Davi matou um leão, Davi matou um homem de grande estatura, e Davi foi chefe da guarda pessoal do rei Saul. Eu digo para você, quando você olha para o currículo de Benaia, o que você vê? Similaridade. Você conhece um rei que fez muitas casas no seu palácio e tem esperado pessoas que lutam contra leões? E se você acha que
Davi, quando olhou o currículo de Benaia, ele sabia que Davi não era um guerreiro do mesmo porte daquele que matou 800. Davi, quando olhou, ele tinha plena consciência que Benaia fez feitos pessoais, ele não fez feitos em nome de um estado. Mas quando Davi olhou para o currículo de Benaia, ele se enxergou naquele currículo, porque ele matou leão, ele matou um homem de grande estatura, e ele tinha sido chefe da guarda pessoal do rei Saul. Deus não vai olhar os currículos de quem venceu mais o leão Satanás que ruge ao nosso redor. Não vai ser assim. Talvez o que ele pede para que eu e você façamos hoje é o que está em 1 João capítulo 2 e o verso 6. 1 João capítulo 2, o verso 6. Talvez a maior lição desse texto não é incentivar você a matar leões, a perseguir leões. Talvez aqui esteja o maior incentivo da história de Benaia. E 1 João capítulo 2, verso 6 diz assim, olha, aquele que diz que permanece nele, esse também deve o quê? Andar assim como ele andou. Você sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você aqui? Ele quer que, quando ele diz assim, olha, eu quero que o Fernando ande comigo, ele está querendo dizer assim, olha, eu quero que o Fernando seja semelhante a mim. Reis convidam pessoas para o palácio, não é porque tem um currículo que mata leão, mas é porque ali tem pessoas semelhantes a ele. E talvez você pode ter ouvido assim, olha, livros semelhantes, ser semelhantes a Jesus. Deus deseja que nós parecemos com ele. E Jesus falou isso em outras formas, em outras situações. Olha, Pai, eu quero que ele seja um conosco, assim como eu sou um com você. O Cleverson vai cantar uma música, porque nós já vamos orar após ele cantar. Mas o que eu quero que você entenda nessa manhã é simplesmente o fato que durante a semana você vai continuar matando leões. E não tem nada de especial nisso, porque muita gente vai matar leão. E não é isso que vai levar você a morar em um palácio. Mas eu quero que você saia nesse sábado daqui, tendo a convicção que você pertence a um reino em que o convite para morar no palácio depende apenas que você seja também semelhante a esse rei. O meu desejo é que Deus abençoe você e a mim, que nessa jornada de lapidação do cristianismo, o Espírito Santo possa nos dar uma unção especial, para que quando Jesus olhar para um pecador como Fernando, ele dizer assim, olha, matou até alguns leões, mas ainda não é dos mais fortes. Mas por parecer comigo, seja bem-vindo ao reino que preparei para você. O meu desejo é que você participe, que você se empolgue na jornada cristã e que você também possa morar no palácio do Rei Jesus Cristo. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminhos
vamos pro lar. Preciso ser forte, pois muito há que enfrentar. Buscar de joelhos poder pra andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo, e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo, e saibam que vivo meus dias inteiros, e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Nós vamos orar e depois pedimos aos diáconos então que recolham as ofertas. Que Deus possa abençoar você na sua adoração, ao dizimar, a pactuar. Que Deus possa aceitar o seu coração e o meu coração nessa manhã. Os diáconos podem passar as salvas.